Bom, vamos lá, e continuando as respostas sobre essa questão de energia instintiva, a parte de como a gente parar isso. A questão não é parar, é saber por que acontece. A maior parte das pessoas tenta parar algo que não conhece, que não se aprofundou, que não mergulhou o suficiente para entender o que está acontecendo com o próprio corpo. Se existe uma trava, a gente não pode jogar um pano por cima e ignorar que aquela trava existe, porque ela vai abrir porta para algum lugar. Toda trava abre uma porta, seja a nível consciente ou não, mas ela abre uma porta. Então, quando a gente começa a cavucar, abrir esses portões ou portais, sai um monte de caquinhas dali. Por quê? Porque a gente não tem só uma vida a nível físico manifesto. A gente passa por N situações ao mesmo tempo que a gente é todas as situações. Se a gente for traduzir o Namastê, né, o Deus está em mim, salve o Deus que está em você, trazendo por qualquer tradução, seja usando a palavra Ki, Chi, Prana, tudo é energia. Então a gente faz parte de tudo e todas as coisas. Só que a gente tem um pequeno fractal de consciência que nos torna um indivíduo, que é uma alocação de memória. Então a memória se aloja por um período de tempo, e dependendo da forma de conexão cerebral e espiritual energética, que é a conexão, quando a gente fala de conexão espiritual, energética, a nível manifesto, é basicamente você abrir canal no seu corpo, acumular energia, para que esses canais possam te conectar à tua própria divindade, ao teu próprio ser, à tua própria fonte. Isso não te torna melhor do que ninguém. As pessoas têm uma percepção muito equivocada em relação ao que o pessoal chama aí de iluminação ou conexão à fonte, esse tipo de coisa. As pessoas acreditam que a pessoa se conectando, se tornando iluminada, ela se torna melhor do que alguém. Isso é o senso competitivo e ilusório que a humanidade é criada, geração após geração. Que se alguém fez algo que você nunca fez, nunca conseguiu fazer, aquela pessoa tem que ser adorada. Então algumas pessoas competem contra ela, e algumas pessoas competem para estar com ela. Poucas, muito poucas, se preocupam e se atentam ao ensinamento, à prática, ao desenvolvimento para a autorrealização. E não para se tornar uma cópia barata de algo que você não tem no seu corpo para realizar da mesma forma. Isso não sou eu só que estou dizendo, né? É só o pessoal começar a entender e se conectar. Porque qualquer entidade, qualquer divindade, qualquer ser, só se conecta por um caminho de via única. Porque pela própria essência imortal, pela própria chama trina, pelo próprio coração verdadeiro. O coração verdadeiro, quando nos conecta a essa essência, não existe uma forma de manipular isso. Então a manipulação acontece a nível manifesto, até em alguns planos dimensionais aí, dá para se manipular a matéria, ou até antimatéria para algumas coisas. Mas isso em relação à energia, então a gente começa a entrar numa parte que não faz muito sentido. A nível físico, a gente precisa aprender a abrir espaços, conectar com quem a gente é, para que realmente chegue nesse propósito da questão instintiva, do entendimento do que é a questão instintiva, para que não seja uma forma de expurgo e depuração, e sim de conexão. Porque imagina assim, você é uma divindade, pensa assim, você veio de uma fonte que não pode ser dita e nem mensurada. Então, de novo, repetindo a frase de Lao Tse, o tal que pode ser dito não é o verdadeiro tal. Então você vem disso, que não é dito nem falado, e você se torna consciente de que você coexiste com todas as coisas e tudo que existe, o nada e o tudo. E dali você pode, vamos chamar de criar coisas, ou manifestar partes de você mesmo com qualidades distintas. Você manifesta uma série de qualidades. E essas qualidades manifestam outras qualidades que se cruzam com outras qualidades, até o ponto de qualidade do corpo astral a nível gravitacional aqui da Terra, até isso gerar um corpo humano, e você, enquanto uma qualidade de uma divindade, seja cruzada com outra divindade ou não, pensa de uma forma bem racional, para ficar fácil. Como se fosse um organograma de divindades se cruzando uma com as outras a nível lógico. O pessoal já traz isso muito. Se cruzando, já pensa em fazer sexo. Energia não precisa fazer sexo. Pensa em corrente elétrica se cruzando com outras correntes elétricas. Pensa que a gente tem a corrente elétrica aqui, 110 e 220. Aí em outro lugar tem uma que é 340 com 1500, e uma cruza com a outra e gera uma outra energiazinha.
Pensa assim mais no racional, que funciona melhor para entender isso a nível cerebral. Então essas qualidades passam a manifestar até a forma de um indivíduo, que pode manifestar desde um instinto primitivo, completamente induzido à sobrevivência celular, porque é isso que a nível primitivo, mais denso, não só a nível humano, as células querem fazer, se reproduzir e continuar existindo, porque o plano manifesto foi feito de uma certa forma para que coexista por um determinado espaço de tempo, com a espinha dupla, porque o tempo é relativo ao estado de consciência em que você se identifica com a matéria, isso de uma forma leiga. Então, quando a gente se conecta espiritualmente a isso, você pode saltar, e o salto depende do que? Energia. Se a gente fala que tudo é energia, então para que você salte de dimensão, para que não exista uma ilusão em relação à teoria e prática, você tem que ter espaço para armazenar energia, você tem que ter energia e tem que ter a chave. A chave é o quê? Não tem misticismo nisso. É a identificação de propósito com a energia a qual você vai se identificar ou transmigrar a sua consciência. Porque qualquer plano, volto a repetir, qualquer plano manifesto, não importa qual plano dimensional seja, desde um plano denso até um plano sutil, se ele é um plano manifesto, se existe forma densa ou sutil, ainda assim é um plano gravitacional onde a consciência se estabiliza. Ela tem uma identificação ali. Quando a gente busca alguma coisa mais profunda, de dissolução, então você já não está mais atrelado ao plano dual manifesto. Então o plano instintivo, que é o de sobrevivência, deixa de ser tão importante, porque você passa a ser ou sentir todas as coisas. E isso, falando assim, é só teoria, misticismo e coisa ridícula, né? Nossa, olha lá o carequinha falando coisa ridícula, besta. Faz parte. Então, o que a gente tem que fazer, e o único propósito do vídeo é: a gente pode praticar certas coisas, não importa de que tradição, filosofia, aquilo que se identifique, mas um propósito básico de todas as raças é coexistir em harmonia com a própria energia, que forma tudo e todas as coisas. Então, quando a gente passa a se conectar e a entender que quando a gente gera sofrimento, isso reflete na nossa própria energia, porque não existe desconexão do plano físico, material ou sutil, automaticamente você tenta se conectar e tirar o sofrimento daquilo que faz parte de você. E isso é uma utopia grande a nível humano, porque se eu mesmo, enquanto homem, eu mesmo, pessoa, ver alguém de repente odiando uma criança ou fazendo uma maldade muito grande, eu, enquanto pessoa, de repente não vou agir de uma forma tão espiritualista assim e vou sentar-lhe a porrada. Porque tem uma parte nossa que é instintiva sim e é necessária para o plano humano. A questão é que a gente tem que observar e ao mesmo tempo que a gente, antes de tomar uma ação que corrompa ou que destrua ou que altere a energia daquilo que está acontecendo na sua frente, você tente de alguma forma captar. Se aquilo é necessário para que a geometria volte a se harmonizar, ou se essas energias voltem a sair de um estado ilusório de identificação com algo que não é para ser identificado, é para ser experienciado ou apenas percebido enquanto estado de matéria. Mas a partir do momento que se quebra o estado de identificação, então não existe mais a necessidade do sofrimento, porque o próprio centro neural tira disso. É por isso que nos contos, nos tratados antigos, principalmente de yoga, de budismo, de taoísmo, de várias vertentes, inclusive em estudos do próprio Umbanda e Candomblé, quando a gente pega em contos antigos, nos koans antigos também de linhas budistas, se fala muito de se deixar ir do desapego. Desapego em relação à identificação. Então, quanto mais tempo a gente permanece no instinto primitivo, que não há mal, mais a gente está no instinto reprodutivo, ou de consumo e reprodução. É por isso que se alimenta demais e faz sexo demais, em relação ao que se acumula de energia. Então se gasta muito mais do que acumula, e isso gera doença, enfermidades e morte. Então a gente tem que despertar a consciência a partir de um estado de identificação com algo que nos jogue em estado de amor e plenitude. Tá certo? Acho que deu para responder por cima. Um abraço.